é o crescimento do número de pessoas que se podem proporcionar um divertimento pago. E ao mesmo tempo dá-se uma evolução que parece inversa, mas não é. Reparem, no século XVIII, os palácios têm para aí 40 ou 50 ou mais divisões. No século XIX, são aqueles andares muito elegantes das avenidas novas, ali da Avenida da República, da Elias Garcia, da Miguel Lombarda, aquelas casas com umas grandes janelas, com muito ferro forjado, um corredor com lindos tetos de estuque e pelo menos meia dúzia de portas para cada lado, quer dizer, 10 ou 12 ou 14 assoalhadas. O meu tempo era a época das 3 assoalhadas. Aquela revolução dos anos 30 foi a revolução das 3 assoalhadas, da pequena classe média. Bom, e hoje é ET0, um divanzinho para dormir e uma televisão para ver. Isto está bem, isto está certo, isto quer dizer cada vez menos para cada um, mas cada vez mais a ter alguma coisa. Este é o caminho certo. Claro, é um caminho que está longe de ter chegado ao fim. Ainda há muita gente sem coisa nenhuma. Mas as notas marcantes da Lisboa de hoje não são só os estádios. Eu acho que são o Betão, a Ponte e a Europa. Fez agora em 94 100 anos que se produziu em Portugal a primeira saca de cimento. De então para cá, o Betão alterou completamente o tipo da construção. Tornaram-se possíveis os grandes edifícios. Pode-se gostar, pode não se gostar, mas essa é a linha do futuro. A ponte veio dar realidade a um velho sonho, a um sonho de muito tempo, e uniu as duas margens. Teve esta extraordinária importância. Antigamente os viajantes diziam: Lisboa é lindíssima, Lisboa faz lembrar Nápoles, Lisboa faz lembrar Istambul. Bom, e a gente hoje já nem percebia lá muito bem porque é que Lisboa é tão bonita, porque quando se vinha de comboio ou pelo aeroporto, bonita não tinha nada de bonita. E agora sim, quando se vem pela ponte, Lisboa, vista do Rio, é uma fascinante cidade. Só que a ponte teve este outro efeito. Lisboa deixou de ser uma cidade à beira do rio. Passou a ser uma cidade em cima de um rio. E já não é preciso uma ponte. São 2, são 3, são muitas. É preciso unir as duas metades de Lisboa, porque em breve, quando se disser a outra banda, vai-se perguntar qual das bandas. Finalmente, a Europa. Europa, já viram que eu vim terminar este programa aqui, diante deste edifício do Centro Cultural de Belém. Monumento moderno, monumento polémico, monumento que virou as costas ao rio, como quem volta as costas a um caminho que vem de longe e diz: chegou a altura de percorrer novas estradas. Europa. Bom, o que é que eu penso da Europa? Estão alguns a pensar. É como todas as sociedades, é uma espécie de sociedade de cotas. Cada um entra com o que tem e cada cota vale o que nós valermos. Valermos, não é contarmos. O facto de sermos poucos, só por si, não é decisivo. Há
pequenos povos, pouco numerosos, que têm presenças decisivas e ativas. O nosso caminho da Europa depende do que formos capazes, nós próprios, de fazer por nós. A grande maioria dos lisboetas nunca entrou na sede de Lisboa. Do modo geral, as sés são o coração da vida religiosa na cidade. Pensem, por exemplo, em Notre-Dame de Paris. Em Lisboa, a sé não é o coração. É uma espécie de cotovelo. É um templo mal conhecido e mal amado. Porquê? Pensar sobre isso é contar toda a história da Sé. É apenas um dos muitos enigmas da nossa catedral. Como sabem, Dom Afonso Henriques conquista Lisboa aos mouros em 1147 e certamente é nessa altura que ele cria a Sé. Até se sabe quem foi o bispo que ele escolheu, um bispo inglês, o Dom Gilberto. Claro, a cidade era moura, passou a ser cristã, tinha que ter bispo. Daí a ideia que se diz, isto era uma mesquita, a mesquita dos mouros. O Dom Afonso Henriques veio aqui, mandou limpar isto, transformou a mesquita em catedral. Aí é que nós não temos já senão lendas. Tudo o que hoje se vê é do século XII e XIII, mas mais XIII que XII, e o provável é isto. Dom Afonso Henriques terá iniciado a construção da sua catedral e depois os sucessores, Sancho I, Afonso II, Sancho II, Afonso III, terão continuado as obras da Sé, porque ela já é muito a pender para o gótico, é ainda o românico francês, mas olhem, por exemplo, aquela arcaria que se vê à volta de toda a nave, o trifório, aquilo já marca a transição do românico para o gótico. Os trabalhos foram continuando. Sabemos ao certo que na época de Dom Dinis foi construído este claustro, portanto cerca de 1300. É um claustro que lembra um pouco o claustro do Silêncio em Alcobaça, mas naturalmente uma versão mais pobre. O claustro começou por ter 4 lados, mas reparem que hoje já só tem 3. O lado daqui foi destruído para dar lugar a este outro edifício. É a face externa da charola construída pelo rei Dom Afonso IV, o filho de Dom Dinis. Afonso IV foi, de todos os reis de Portugal, o que mais se preocupou com a sede de Lisboa. Eu acho que é muito possível que ele tenha tido o projeto de fazer aqui, na cabeceira da sua catedral, um grande panteão real. Ao centro estava ele e a rainha, e realmente fez 2 túmulos magníficos. À volta, nestas capelas da charola, ficariam os grandes vultos e a família real. Eu não lhes posso mostrar os túmulos dele, porque essa construção, que era altíssima, via-se de longe, no terremoto, tudo aquilo abalou, caiu em cima e esmagou completamente os túmulos reais. Agora, o que podem ver lá na Capela Mor são 2 sepulcros do século XVIII que se fizeram, enfim, são modernos, mas não restou nada dos antigos. Agora, aqui à volta, as capelas aguentaram. Esta, junto da qual me encontro, é a sepultura do mordomo-mor do rei. Mordomo-mor era, digamos, era o primeiro-ministro, era o valido. Depois do rei, era quem mais mandava em Portugal.
é o grande, o famoso Lopo Fernandes Pacheco. É uma estátua ainda hoje impressionante, com umas mãos enormes, ele pega no punho da espada. Este homem foi um valente cavaleiro, foi quem conduziu as tropas portuguesas na Batalha do Salado. Ao seu lado está o túmulo da esposa. No leito de morte, parece ler um livro. E isto é importante. Se ela tem o livro aberto, é porque sabia ler. No meado do século XIV, uma mulher culta na corte de Lisboa já devia saber ler. Reparem nesta princesa. Também ela olha para um livro, também ela lê. Este túmulo da princesa é que tem uma história curiosa. Como não tem aqui letras nenhumas a dizer quem é, chamam-lhe o túmulo da princesa desconhecida. Bom, só é desconhecida para quem não quiser conhecer. Basta olhar para a almofada onde repousa a cabeça. Tem bordado um brasão. E se formos aos manuais de heráldica, que eram correntes no tempo, e alguns são lindíssimos, lá está ele. Lá está o escudo esquartelado, o leão da corte de Leão e a asa com a mão que segura a espada. São as armas dos Manuéis. E quem são os Manuéis? Um grande rei de Castela, Fernando Santo, é o conquistador de Sevilha, teve um filho, o infante Dom Manuel, príncipe de Escalona e de Vilhena. Esse Dom Manuel tem um filho, Dom João Manuel. E o Dom João Manuel é o pai de Dona Constança, Dona Constança Manuel, que vem a casar com o nosso infante Dom Pedro, que será o futuro Pedro I. Ora bem, esta menina é filha de um rei de Portugal, está aqui, Portugal, e de uma mãe, Manuel, está ali, Manuel. Penso que é a filha primogênita da infanta Dona Constança, ela não chegou a ser rainha, e do nosso rei Dom Pedro. Primogênita por isto. Sabemos as datas dos nascimentos dos outros 3 filhos. Conhecem-se mais 3 filhos. Um deles é o Dom Fernando, que veio a ser rei. Conhecem-se essas datas. Ora, sendo assim, sabemos que ela só concretizou o casamento em 1340, portanto, esta menina deve ter nascido em 41. Também se sabe que quando morreu tinha 8 anos. Sabe-se isso? Porque o túmulo foi aberto e os despojos indicavam uma idade de 8 anos. Quer dizer, terá morrido em 1349. 49 é o ano terrível da peste negra. Morreu uma grande parte da população de Lisboa. Eu não quero dizer que esta infanta morresse na peste negra. De qualquer maneira, morreu no ano da peste negra. E a história impressionante deste túmulo é a seguinte. Por causa deste casamento, Portugal entrou na guerra. O nosso rei Dom Afonso IV, quando quis casar o filho, foi escolher exatamente a Dona Constança Manuel. Ora, a Dona Constança Manuel era a filha do grande chefe da oposição ao rei de Castela. O grande adversário e poderoso do Henrique, disse mal, do Afonso XI de Castela, era esse senhor de Vilhena. E logo com a filha dele é que o rei de Portugal queria casar o herdeiro do trono. Isso era dar-lhe um aliado de mão beijada. Por isso, o rei de Castela prendeu a Dona Constança e não a deixou vir para Portugal. Isto desencadeou uma guerra que se arrastou durante 2 ou 3 anos, uma guerra cruel.
até que, finalmente, interveio o Papa, interveio o rei de França, disseram, então que diabo vocês com os mouros à porta andam aí a lutar uns com os outros, a matar-se entre cristãos, façam as pazes e façam frente ao inimigo comum. Foi por isso que em 1340 se fez a paz, que a Dona Constança vem para Portugal, que esta menina nasceu e que se travou a Batalha do Salado, onde os soberanos cristãos, reunidos e reconciliados, conseguiram dominar a última grande tentativa de invasão da Espanha pelo Islão. Este rosto não é o de nenhum rei, de nenhum príncipe, sequer o de um fidalgo. É o de alguém que inscreve como seu principal título na pedra onde jaz estas palavras: cidadão de Lisboa. Um cidadão de Lisboa que conseguiu reunir uma fortuna tão grande que pôde comprar à sé um pequeno talhão do lado de fora e mandar fazer nele este magnífico mausoléu. Cinge uma espada e na bainha da espada, numa guarnição, seria de prata dourada, que era o que então se usava, tem a estrela de David. A estrela de David, que é, como sabem, o símbolo de Israel. Foram estes homens, estes cidadãos de Lisboa, estes mercadores da segunda metade do século XIII e das duas primeiras décadas do século XIV, que estão na base do grande desenvolvimento comercial português do tempo. Este Bartolomeu de Joanes, que era o nome dele, morreu em 1324. Portanto, exatamente um ano antes del Rei Dom Dinis. É anterior à reconstrução de Dom Afonso IV. Reparem nesta imagem. Chamam-lhe Nossa Senhora à Grande, porque realmente é uma imagem enorme, mas também chamam Nossa Senhora de Bettencourt. Bettencourt é uma pequena cidade, talvez uma grande aldeia, no norte, sobre o Mar do Norte, do lado francês, mais ou menos aqui. E vejam como é curioso que no século XIV, porque isto é do século XIV, uma imagem tenha sido embarcada em Bettencourt para vir aqui para a sede de Lisboa. É realmente mais um episódio devoto da Guerra dos 100 Anos. A imagem tem uma história muito curiosa. Como veem, ainda hoje, ela tem muitos vestígios da pintura inicial. Isto porque ela estava vestida. Os devotos de Lisboa tinham coberto por ricos vestidos. Dizia-se que o pó desta pedra, tomado pelas grávidas, facilitava a gravidez. O que é curioso, como sabem, ainda hoje as grávidas tomam cálcio. Quando veio o terremoto, caiu, e é nessa altura que parte-se a cabeça, a estátua fica muito mutilada. Devo dizer que a cabeça foi recolhida, encontrou-se anos mais tarde, está hoje no Museu José de Figueiredo para ser restaurada. É uma peça lindíssima. Bom, mas a imagem é que ficou para ali, caída no chão, com os seus ricos vestidos. Para que é que ela queria os vestidos? Houve uns larápios que pensaram assim, cá se conseguiram introduzir no templo e pela calada da noite roubaram os vestidos de Nossa Senhora de Bettencourt.
o Marquês de Pombal, nessa altura ainda não era marquês, Sebastião José apanhou os malfeitores, mandou-os enforcar no Rocio e mais, mandou-lhes cortar as mãos. Durante muito tempo, em frente à porta da Sé, via-se uma bancada de madeira com as mãos espetadas. Eram as mãos que tinham ousado despir Nossa Senhora de Betancourt. Mas há uma outra razão que torna esta capela um lugar ilustre. Foi aqui que, em 1498, a rainha Dona Leonor erigiu a primeira misericórdia portuguesa. O pequeno espaço desta capela é a nossa primeira misericórdia. Depois disso, e partindo daqui, elas espalharam-se por todo o mundo. Pode dizer-se que a Sé iniciou a sua decadência logo depois da morte de Afonso Covarde. Porque, reparem, o filho não quis ser enterrado aqui. Não quis e tinha as suas razões, pois foi o pai que lhe matou a linda Inês. E ele quis ser enterrado.